noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Hoje, sexta-feira, dia 18 de junho de 2021, estamos dando prosseguimento ao segundo dia da 10ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna, sendo este o segundo ano feito de forma virtual, porque a presença física ainda não é possível. É com alegria que fazemos essa atividade, que trazemos esta fala de agora, e também queremos agradecer ao nosso Jesus pela oportunidade da vida. Queremos também agradecer a Jesus pela grande lição que ele nos ensinou. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, nós temos a máxima que Jesus deixada para nós, que é: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso é maravilhoso, e também a consequência será a terra transformada e todos nós irmanados nesse grande sentimento de amor que nos une e nos eleva para prosseguirmos de volta à casa do nosso Pai. Então, vamos lembrar de sempre praticar essa lição de Jesus. E cada vez que nós oramos o Pai Nosso, nós estamos realmente colocando em nossa lembrança esse ensinamento. Vamos orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja seu santo e bendito nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação e dá-nos o livramento de todo mal. E que assim seja. Queremos compartilhar também no capítulo 30 do livro Pensamento e Vida, Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, um trechinho pequeno, esse livrinho, 7ª edição, bem velhinho, mas está aqui. Descendo à esfera dos homens, por amor, humilhando-se por amor, ajudando e sofrendo por amor, passa no mundo de sentimento erguido ao Pai Excelso, refletindo-lhe a vontade sábia e misericordiosa. E para que a vida e o pensamento de todos nós lhe retratem as pegadas de luz, legou-nos em nome de Deus a sua fórmula inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E agora nós queremos chamar nossa palestrante de hoje, a irmã Abigail Guimarães, trabalhadora do Movimento Espírita de Vitória da Conquista, Bahia, com o tema Amor, Árvore que Plantamos. Olá, queridos irmãos da Escola do Quilo de Itabuna. É uma satisfação imensa participar da 10ª jornada dessa casa. Eu diria finalmente, né? Porque na verdade já tive o prazer de receber outros convites, mas a impossibilidade, né? A dificuldade de conciliar a agenda fez com que eu declinasse. Mas agora finalmente, né, nós estamos aqui juntos. É bem verdade que de forma virtual, mas, por certo, logo, logo, teremos a alegria, a satisfação de estarmos juntos e partilharmos, né, desses abraços fraternos tão caros a todos nós. Eu gostaria muito especialmente de agradecer, sempre o faço, às pessoas que nos auxiliam do ponto de vista tecnológico, né? Meu amigo Tony, que me ajuda aqui a resolver essas questões que para mim são extremamente complexas, né? E os meus amigos aí do ICEI, que servem de suporte, né? Ou que dão suporte para que esses eventos se realizem aí na região de Itabuna. Então eu queria cumprimentar a todos e todas com um beijo muito especial e os cumprimento na figura da interlocutora, né, dessa instituição que manteve contato comigo, que é a nossa amiga Lene. Então, que Deus possa nos envolver no seu amor, ou continuar nos envolvendo, né, no seu amor e na sua paz, que nós permaneçamos nessa paz que vem do mais alto.
O tema, quando eu recebi, a primeira coisa que eu observei foi a palavra árvore, né? Não foi a palavra amor. Eu achei interessante a árvore estar presente no título do trabalho da noite de hoje. Amor, árvore que plantamos. E, naturalmente, eu fiz uma associação da simbologia. Aliás, é cheio de simbologias, tem vários significados, né? A árvore, né? Em todas as culturas. É interessante que não são significados de simbolismo que se restringem a uma ou outra cultura, mas elas têm um peso, as árvores têm um peso, têm um significado. Às vezes é uma espécie de árvore em si, mas outras vezes o contexto mais amplo. Nós começaríamos destacando que normalmente nós vemos, e é assim que geralmente a árvore é vista, como símbolo da vida, representando, na verdade, a perpétua evolução, sempre em ascensão vertical, ou seja, no processo de ascensão ao céu, né? Subindo, né, em direção ao céu. Então, nós plantamos a semente, essa semente se desenvolve para dentro e ela começa a sair. E sai no sentido de subir. Então, é um crescimento vertical, né? O que nos faz naturalmente associarmos com essa, né, fazermos analogia com a própria vida, daí que ela é identificada assim como árvore da vida. Nós sabemos que no Antigo Testamento a árvore também tem um peso, né? A árvore do conhecimento, né? E aí o mito de Adão e Eva que perderam o paraíso a partir do momento que comeram do seu fruto, tiveram contato com o bem e o mal. A árvore de Buda, só para ficarmos em algumas referências, né? A árvore de Buda, que é a árvore que é o símbolo da felicidade e também da longevidade. Bom, ele, ao tempo que tem uns significados específicos em algumas culturas, ela também, de forma geral, ela representa o caráter cíclico da evolução, a vida, a morte e a regeneração. Porque ela cresce verticalmente, mas desenvolve uma copa, né? E esses galhos e folhas, eles caem e eles se retroalimentam, né? Muito das nossas florestas tropicais, elas resultam exatamente, né, dos alimentos que elas retiram dessas folhas e desses galhos que caem, né? Então, elas são responsáveis, as próprias árvores são responsáveis pela sua própria existência. Então, na verdade, é uma questão cíclica. Ela tem também um simbolismo, ou um sentido, ou um significado bastante interessante dentro da psicologia. Nós destacamos, inclusive, aqui Jung, né, que é tão caro e tão citado, né, nos eventos espíritas, né, uma referência nos nossos estudos. Ele diz que, ou ele traz a árvore descrita como caminho, né, e o crescimento para o imutável e o eterno, gerado pela união dos opostos e possibilitando, né, a mesma através do seu eterno existir. Como ser vivo, dentro ainda da psicologia, independente da espécie, ela é símbolo das relações entre o consciente e o inconsciente. E também da função transcendente, né? Quando nós buscamos a nossa transcendentalidade. Desde a semente, né? A semente em si, ela guarda a árvore. Quando nós olhamos uma semente, nós sabemos que ali está contida, se for uma semente de uma árvore, ali está contida a árvore. Então, a semente, ela guarda em si o potencial do vir a ser, porque por enquanto é semente, mas depois vai transformar-se em uma árvore, né? Após a germinação, a planta vai precisar, né? Quando nós a plantamos essa semente no solo, essa planta vai precisar, né, da germinação, e ela vai precisar do esforço para sair do fundo da terra, e aí nós fazemos analogia com o nosso inconsciente, que é o solo, e emergir para o ar, para a luz,
né? Então, para essa energia do ambiente exterior e esse contexto, né, que vai cercar, ambiental, que vai cercar a árvore, é que vai reger, né, que vai dar os condicionantes do seu desenvolvimento, né? Então, nós não podemos esquecer da importância da raiz, que simbolicamente aí nós trazemos como uma referência ao nosso inconsciente, né? Usando aqui uma imagem de Kardec para não nos perdermos e parecer que não estamos focados na proposta do tema, né? Nós usamos aqui uma imagem muito cara a Kardec, que está aí no Livro dos Espíritos, né? O carvalho frondoso e firme, né? E um dia foi uma bolota. Então, essa bolota é a nossa referência. O carvalho precisou, para ele ficar frondoso, firme, imponente, ele precisou do solo, dos macros e dos micros nutrientes, do ar, da água, da luz. E nós, fazendo analogia com o tema, né, o tema proposto, a árvore, né, o amor que plantamos, né, é associado aí à árvore, que o amor é a árvore que plantamos, nós temos aí o amor para que nós possamos florescer. Então, nós precisamos não do solo, né, da água, da luz. Evidentemente que do ponto de vista físico, sim, né? Mas nós estamos falando aqui do sentido espiritual. Então, para o nosso crescimento, né, para a nossa verticalidade, na busca da nossa transcendência, nós, evidentemente, para florescermos, precisamos de um elemento. E esse elemento é o amor. E quando nós chegamos agora no amor, nós chegamos num aspecto assaz complexo, porque não é fácil falar de amor. Reiteradamente nós falamos, banalizamos inclusive a palavra amor. Mas, no sentido mais rigoroso, é uma palavra que não tem definição, né, plena e única. Não existe. Ela, na verdade, é uma palavra polissêmica, com uma gama vastíssima de significados. É tão vasto o campo do significado da palavra amor, que ela guarda espaço, segundo a mensagem que nós encontramos no Evangelho, para a própria transcendência absoluta, que é Deus. Porque está lá, em João, Deus é amor. Ora, se o princípio inteligente do universo é amor, como filhos de Deus, somos filhos do amor. Então, o amor é a marca do Criador na criatura. É uma fatalidade na nossa existência. É uma força transformadora que nos proporciona a sese, a nossa verticalidade, o nosso caminho, né, para Deus, para a imersão em Deus. Na cultura ocidental, nós temos duas vertentes distintas que tratam, né, da questão do amor. A vertente grega, cristã, ou a vertente grega, e a vertente, é importante colocar a expressão, judaico-cristã, né? Porque aí nós vamos ter a conexão do judaísmo com o cristianismo. Então, comecemos com uma visão, né? Eu gosto muito de filosofia, e falar de amor também, contemplar, né, o campo aí da filosofia. Então, vejamos, nós temos aí, do ponto de vista dessa vertente grega, uma obra que nós recomendamos para os irmãos que eventualmente ainda não leram, um livro pequenininho, a minha edição aqui tem uma letrinha pequena, é quase um opúsculo, que é O Banquete de Platão. Um diálogo extraordinário, na verdade, ele narra um simpósio em que vários amigos, né, o banquete, na verdade, é um simpósio, eles estavam ali reunidos, né, vários pensadores gregos, e, para variar, né, eles se propuseram a discutir um tema, né, de cunho filosófico. Então, a proposta para aquele banquete, em que eles comemoravam a vitória de um deles, né, numa disputa de retórica, então a proposta foi exatamente discutir o amor.
é um dos mais encantadores, é um livro extraordinariamente profundo, né? A leitura é uma leitura fácil, ela é fascinante, eu não tenho outra expressão a não ser dizer que ela é fascinante. E aqui a nossa recomendação para que os companheiros leiam ou façam a releitura, porque é uma obra que nós estamos sempre fazendo a releitura. Então, como todos os diálogos de Platão, tem vários personagens, e esses personagens começam a falar de Eros, né? O deus, ele é um deus, é um gênio, um daimon, enfim. A discussão está incluída nessa discussão a própria situação, a posição de Eros. Então, eles começam, né, a falar desse amor. E lá, quase no final, um dos personagens, eu acho que inclusive é o último personagem, que é o penúltimo, porque quem vai finalizar, né, uma conjuntura a respeito do amor é o principal personagem do livro, que é Sócrates, né? Como sempre, o principal personagem dos diálogos de Platão é Sócrates. Então, nós vamos ver ali o mito da cisão originária. Eu gosto muito dessa imagem. Eu vou, bem resumidamente, falar do mito da cisão originária. Então, os primeiros seres, né, eram seres esféricos e que guardavam em si a polaridade masculina e a polaridade feminina. O esférico era símbolo da perfeição. E esse ser era uno e completo. Então, não tinha o homem e a mulher, né? Então, eles estavam unidos, esses dois princípios, o masculino e o feminino, em um único ser. 2 cabeças, 4 braços, 4 pernas, né? E eles eram, evidentemente que eu vou resumir o mito da cisão originária, por conta do tema, né? Não vamos focar o que nos importa mais especificamente. Então, eles eram completos, eles eram plenos, eram felizes, mas eles começaram a ambicionar tomar o Olimpo, né? E os deuses, ao tomarem conhecimento do projeto, né, desse ser, eles pressionam Zeus, o deus dos todos os deuses do Olimpo, para que ele tomasse uma providência. Então, ele manda raios, né? E esses raios vão dividir, né? Cindir essas criaturas. Então, a partir daquele momento, nós vamos ter o homem e a mulher, né? Não mais aquele ser andrógeno. E a partir daquele momento em que eles foram cindidos, eles ficaram profundamente infelizes, né? Porque eles eram completos e agora viviam em completude, porque faltava a outra parte. E eles rogaram a Zeus, né, para que Zeus pudesse uni-los. Mas Zeus compadeceu-se dessa criatura. Mas se eles unissem, né, essa criatura, ele iria colocar-se, né, contrário à reivindicação dos deuses, né? De forma que ele busca uma saída salomânica, né? Ele cria o deus Eros, né? Ou ele cria Eros, né? Não vamos entrar aqui no mérito qual o papel de Eros aí, se era um deus, se era um gênio, se era um daimon, enfim. Ele cria Eros e todos nós conhecemos Eros, né? Na mitologia grega Eros, na mitologia romana Cupido, e a função de Eros, né? Que ele tem uma flecha, era unir as duas partes cindidas. Então, visto dessa forma, esse amor patos, amor paixão, né? Ele é um amor de natureza romântica, de natureza sexual, né? É romântico porque vai unir esses dois seres que se apaixonam, né? Nós nunca somos inteiros quando somos metade de alguém, então nós vamos ter uma busca incessante pela nossa metade para que nós possamos voltar a ser completos. Costumeiramente, nós falamos desse amor patos como um amor de vazio, que o amor é um vazio que busca preencher-se, porque ele precisa de algo para que ele seja completo. Ou outros veem esse amor de patos como desejo, e na hora que eu tenho, eu não desejo mais porque eu já tenho esse amor-desejo. Então, bem interessante a discussão, mas é o nosso ponto de partida para começarmos a falar de amor. Platão teve um grande discípulo, Aristóteles, né? E ele vai divergir do seu mestre.
ele não concorda. Para ele, né, que tinha uma postura contrária à de Platão, não é o vazio, não é o que falta, mas é o que já tem. Ele não fala desse amor desejante de Platão, mas o amor filia, que é um amor virtuoso, é alegria pelo que você já tem, é amizade entre amigos, não há apego, olha que bonito isso, não há apego, não há ciúme, desse amor deriva a união, a partilha, o companheirismo, a amorosidade, é um amor da alegria, um amor desapaixonado, o amor fraterno, o amor da lealdade. Para resumir, o próprio Aristóteles tem uma frase, né, que para mim é uma síntese dessa visão da homofilia. É quando uma única alma habita dois corpos. A unidade é de tal forma que nós teríamos aí uma única alma. Há uma simbiose, há um encontro, ele é tão completo, né? Ao contrário do amor desejante, mas é o amor ao que eu tenho, né? Não é o que me falta, é o que eu tenho, e é um amor assim, desapaixonado, é a amorosidade, né? Então, é quando uma alma ocupa dois corpos, né? Vejamos a vertente judaico-cristã, que é mais cara a todos nós, mas nós não podemos deixar de nos reportar aos filósofos antigos, já que eles são precursores, né, da doutrina espírita. Então, a vertente judaica cristã, ela parte da ideia de Deus. Não é do homem, não é do mundo. É Deus que, por amor, cria para fora de si uma realidade. Deus cria para fora de si uma realidade, e essa realidade é o mundo, né? O mundo que nós passamos a compreender, e aí reduzindo essa ideia não ao universo, mas ao nosso próprio planeta, que nós passamos a compreender melhor essa visão de amor, que é uma visão que foi trazida, né, com toda clareza, com todas as nuances por Jesus. Então, Jesus que veio de uma esfera de espíritos puros, de uma esfera crística, para ser o exemplo do amor e para nos ensinar como nós devemos amar. Então, nós saímos do amor, né, patos ou eros de Platão, do amor filia de Aristóteles, e chegamos ao amor de Jesus, que é o amor ágape. Há quem afirme que, na verdade, não existem diversas modalidades de amor, pato, filia, ainda um fati lá de Nietzsche, mas que há apenas o amor ágape, que se manifesta de diferentes formas. Então, ágape é um amor a si mesmo, o amor ao próximo, é a sensação da satisfação e da alegria, né, em estar com o outro, com o próximo, em proporcionar ao outro o bem-estar, em proporcionar ao outro a felicidade. É alegrar-se com a alegria do outro. Se o outro está alegre, isso também me alegra. É ter a empatia de buscar para que o outro fique bem. É trabalhar no sentido de diminuir o sofrimento. É ter a satisfação de ter ajudado. É o amor que é essência do ser, essência do espírito. O amor é essência, então ele simplesmente é. É um amor divino, é um amor transcendente a tudo. Jesus, quando instado pelos fariseus, né? Os fariseus, conforme está lá no texto de Mateus, capítulo 22, então Jesus foi instado pelos fariseus, os fariseus se apresentaram ali, quando Jesus fez calar os saduceus, e perguntou, querendo colocá-lo à prova, perguntou ao mestre qual o maior de todos os mandamentos. E isso todos nós sabemos de memória, temos aqui grafado em nossos corações. Amarás o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso espírito. Este é o maior e o primeiro
mandamento. Eis o segundo, que também é semelhante a este. Amarás vosso próximo como a vós mesmo. Está aí a síntese do amor ágape, né? Do amor ao próximo. Na ótica espírita, já fazendo uma viagem para chegarmos à doutrina espírita, quando somos criados por Deus, inicia-se a nossa trajetória evolutiva rumo à plenitude. Quando iniciamos o processo, esse processo, né? Quando saímos naquela linha evolutiva do mineral para o vegetal para o animal, o animal para o hominal, quando conquistamos o pensamento contínuo, quando saímos do campo do determinismo, quando fazemos os avanços morais que nos permitem a identificação do mal e do bem, enfim, quando nós estamos saindo, né, segundo essa tese espírita, lá dos primórdios, né, da nossa origem, conforme André Luiz, né, no mundo maior, desde o tempo obscuro da criação, enfim, nós atingiremos, nós sabemos que estamos destinados, né, essa é a nossa fatalidade, estamos destinados à perfeição. Então, nós atingiremos essa plenitude um dia. A tese espírita está exposta ali na questão 540, no seu final, né? Do átomo ao arcanjo, que um dia começou por ser átomo. E aí encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que o amor é um dos textos mais belos. Eu não vou dizer que é o mais belo, porque eu sou apaixonada pelo homem de bem, que eu acho o maior primor do Evangelho segundo o Espiritismo, né? É a minha opinião pessoal. Eu acredito que algumas pessoas compartilhem dessa opinião. Então, no Evangelho está dito, né, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Criados simples e ignorantes, né, conforme está na questão 115 do Livro dos Espíritos, fomos criados simples e ignorantes, e no início nós não tínhamos senão o instinto. Nós estávamos ali, portanto, na infância espiritual. E esse instinto, naturalmente, nos levava à necessidade de lutarmos pela nossa sobrevivência, daí a reprodução, a procriação, né? Mas quando nós saímos, né, para um campo mais avançado, ou corrompido, né, mais elevado e corrompido, nós saímos, não que deixemos, né, descartemos completamente o instinto, mas nós avançamos para a sensação. Então, não é mais só a sobrevivência, a reprodução da espécie o que nos guia, mas a segurança, o conforto material, e aí nós começamos a fazer algumas distinções, né, importantes no campo moral. Instruído e purificado, então instinto, sensação, né, agora sentimento. Instruído e purificado, nós chegamos ao sentimento. E o ponto mais delicado, mais sublime do sentimento é o amor. O amor é essa nossa aspiração moral, atingir a plenitude desse amor. A moralidade mais vasta, mais plena, o amor que transcende a tudo, o amor que vai nos levar à comunhão com Deus e que está ali expressado na primeira lei, né, das leis morais, do terceiro livro do Livro dos Espíritos, que fala exatamente da nossa relação, da relação do homem com Deus. Então, é a lei de adoração que retrata o amor ágape. E nós vamos buscar, e será essa a nossa fatalidade, a imersão em Deus, né? E aí nós recorremos a Jesus, lá numa bem-aventurança, que ele indica o caminho. O que ele nos ensina? Os puros de coração verão a Deus. Portanto, a via para chegarmos a Deus é a via do sentimento. Ora, se a via do sentimento, e se o amor é a síntese de todos os sentimentos,
a síntese de todas as virtudes, naturalmente, o caminho para Deus é o caminho do amor. Nesse mesmo texto que trata, né, no Evangelho dessa questão, nós vamos encontrar que Deus criou uma segunda palavra aí do alfabeto divino. E essa palavra é reencarnação. Essa palavra, ela na verdade retrata, ela nos traz a informação de uma metodologia que Deus criou para que nos amássemos uns aos outros. Observem, nós ao longo do processo de evolução, ao longo das vidas sucessivas, é só examinarmos, especialmente as questões 167 e 171 do Livro dos Espíritos, que nós temos clareza quanto a isso. Então, nós estamos aqui num processo continuado de evolução, né? A reencarnação vista aqui como um processo educativo, um processo reeducativo, né? Fazendo as nossas escolhas, usando o nosso livre-arbítrio, né? Tendo como consequência uma segunda lei que se adapta aí, né? Que é a lei de causa e efeito, responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Então, é evidente que ao longo dessa trajetória nós tivemos acertos, tivemos erros, né? E em muitos desses momentos, dessas experiências vividas, nós ficamos aí, né, com laços de ódio, né, ou laços de desamor. Eu acho a palavra ódio, né, muito forte. E o que poderia nos proporcionar, né, desvencilharmos desses laços de desamor? Exatamente a possibilidade de nós nos reencontrarmos com os nossos desafetos. Imagine, eu gosto muito dessa ideia, né? Assim, alguém que eu fiz muito mal em uma existência passada, e que o mal que eu produzi, o mal é sempre devastador, mas Deus, no seu infinito amor, na sua infinita justiça, não há justiça sem misericórdia, portanto, na sua infinita misericórdia, vai me permitir o reencontro com esse desafeto agora na forma de um filho. E aquilo que era laço de desamor vai ter a possibilidade de transformar-se em laços de amor. Porque se eu fiz um mal a ele ou ele fez mal a mim, agora eu daria a minha vida por ele. Então, é essa metodologia divina para que nós possamos amar, né? Quis Deus que nós aprendêssemos a nos amar assim, né? Conforme a questão 774. Então, é exatamente nos grupos familiares, na família mais estendida, nos amigos que nós elegemos para as nossas vidas. Então, nós vamos transformar esses sentimentos destruidores em novos sentimentos, em novos laços de amorosidade. O amor é a totalidade dos sentimentos e desejos que estrutura o pensamento, que vai permitir a liberação de energia e força, né? Que vai nos guiar na ação, na produção do bem, né? E vai nos permitir a conquista de virtudes, de qualidades que devem constituir o objetivo de um espírito imortal, né? No seu processo de crescimento. Então, nós vamos fazer essas conquistas, né? Que são as conquistas, as virtudes morais ao longo dessa trajetória, estruturada naquela que é a base de todas as virtudes, que é o amor. O amor, portanto, deve estar no centro das nossas ações. Nós sempre devemos ter como referência o amor em todas as escolhas que fizermos, em tudo que pensarmos, né? A minha relação com o próximo, dar presente o respeito, a cooperação, a empatia, o auxílio mútuo. Então, as relações interpessoais, elas devem ser estruturadas, devem ser regidas dentro da perspectiva da amorosidade, da afetividade. Portanto, o amor deve, né, reger as nossas relações.
nós devemos, se nós temos, vamos conjecturar ou pensarmos juntos, se nós temos como fatalidade a perfeição, se a nossa trajetória vai nos levar à plenitude, nós devemos sempre observar, vai nos levar a Deus, nós devemos sempre observar o que nos aproxima de Deus e o que nos afasta de Deus. Então, o que nos aproxima de Deus são as leis que estão escritas nas nossas consciências. Essas leis que, didaticamente, Kardec elencou aí em 10, na questão 648, ele faz uma referência de que 10 foi uma escolha, né, que tem uma conexão com os 10 mandamentos. Então, nós vamos ter ali 10 que começam com a lei de oração, que eu já citei, e encerras com a lei de justiça, amor e caridade. Né? Então, veja que nós devemos nos afastar de tudo aquilo que vai de encontro às leis morais. E nos aproximar de tudo que vai ao encontro dessas leis, porque são elas que nos aproximam de Deus. E olhar com muito carinho, especialmente a 10ª, que é a síntese de todas as leis. Né? Ali está expressado que a lei de justiça, amor e caridade é a mais importante de todas as leis. Quando falamos de amor, e até escolhi, né, começar filosofando um pouco lá na Grécia Antiga, o amor patro, o amor filia, né? Quando nós falamos de amor, nós naturalmente, aí dia 12, né, a semana passada, foi dia dos namorados, alguns provavelmente, então, ainda vinculados a essa festa, que tem um caráter comercial, mas muitos utilizam essa data para reiterar, né, o carinho, o amor existente numa relação. Então, normalmente nós achamos que o amor é uma abstração poética. De jeito nenhum. O amor não é uma abstração poética. Ele tem que ser experimentado. Ele tem que estar presente nas nossas ações. E é isso que vai tornar o amor uma força, né? Uma força transformadora. Né? Então, para corroborar com essa ideia, eu li recentemente um livro que me foi presenteado pelo meu amigo, um amigo querido, Barreto, que alguns aí companheiros conhecem, um livro da visão de Jesus no Oriente Médio. E eu achei interessante porque o autor traz em diversos momentos a figura, né, de Teresa de Calcutá. E eu, no que pese já ter lido 2 livros, né, sobre a vida de Teresa, e tenho uma profunda admiração, eu acredito que todos nós temos uma profunda admiração por Teresa. Então, essa história eu particularmente não conhecia, né? Ela dá conta, ela registra que um determinado dia ela foi procurada por um ancião, um senhor de idade bastante avançada, e ele falou a respeito de uma senhora que tinha 8 filhos e que estava à beira de morrer de fome, ela e toda a sua família. E aí explicou onde era, deu o endereço, e Teresa ali naquele momento com parcos recursos, apanhou uma porção de arroz, que é o alimento, né, principal lá no mundo indiano, e foi até a mulher. E quando ela chegou, ela não se espantou, evidentemente, porque já estava acostumada à miséria brutal, né, da periferia da cidade de Calcutá, e ela entregou o alimento olhando para aqueles rostos, aquelas expressões esquálidas, o rosto esfomeado, né, aquelas figuras magérrimas. E ela teve até curiosidade de perguntar quanto tempo eles não comiam. Mas o interessante e o que impressionou Teresa foi o fato de que essa mulher, ao pegar o arroz, aquela porção para ela e 8 filhos, olha que ação de amor, porque amor é ação, né? A caridade, no sentido de doar-se ou dar a si mesmo, né? Então, aquela senhora, naquela miséria extrema, repartiu o arroz, né? E despertou a curiosidade de Teresa. E saiu de dentro da casa, voltando logo em seguida sem o arroz.
E Teresa teve a curiosidade de perguntar, né? E aí, aonde você foi levar o arroz? Ela disse assim, para a minha vizinha, que está precisando dele. Veja que essa mulher, ela tinha na sua experiência, na sua vivência, né, na sua extrema miséria, a consciência mais do que, né, o fato de ter alguém ali que tinha fome, mais do que partilhar a comida que recebeu, mas ela sabia do sofrimento e foi atenuar o sofrimento, levando ou partilhando o pouco que ela recebeu com aquela que estava vivendo uma carência tão intensa. E aí nós aprendemos com Jesus isso. Está em uma outra obra, né, psicografada por Dr. Elzio, né, que eu esqueci o nome da obra, Divina Luz, Divina Presença. Divina Presença. Lá ele afirma, né, o Espírito afirma, que o maior milagre de Jesus não foi o pão que ele multiplicou, mas o pão que ele repartiu. Então, nós estamos colocando o amor em ação, em prática, quando nós partilhamos, né? E não é partilhar o excesso, mas é nesses momentos difíceis, quando nós sabemos da escassez de tantos irmãos brasileiros lançados na mais absoluta miséria, como nos recolhermos tranquilos, sem ter feito nada para atenuar esse sofrimento e essa dor, né? Então, veja, ainda lá na antiguidade, no filósofo Aristóteles, ele tem a construção do seu pensamento no sentido do que é virtude, né? De buscar o caminho do meio. Ele traz essa visão a partir de bases empíricas, né? A partir da observação, portanto. E aí, o que nós vamos encontrar é Aristóteles dizendo algo mais ou menos assim. Um arquiteto torna-se arquiteto construindo. Um músico ou um tocador torna-se músico quando ele tange a sua lira. Alguém torna-se justo quando pratica a justiça. E eu vou pedir licença a ele para acrescentar que alguém aprende a amar amando. Porque, conforme disse há pouco, amor não é expressão poética. Amor é uma força transformadora, estruturante da vida. É ele que vai ser o elemento que vai nos permitir a ascese, né? Então, podemos concluir que o amor se aprende, né? O amor se aprende. E Teresa, de novo Teresa, com suas vida tão rica, de alguém que compreendeu a lição de Jesus, desse amor forte embutido, né? De que quando alguém estava com fome, que eu dei o alimento, quando eu dessadentei alguém, quando eu vesti alguém, quando eu visitei um preso, quando eu recebi um refugiado, né, que era estrangeiro na minha terra, enfim, era ele que eu estava servindo. Esse foi o grande elemento de incentivo de Teresa de dedicar-se à vida religiosa. Ela impressionou-se, era a passagem do Evangelho que ela mais gostava e que fez com que ela norteasse a sua vida para ajudar o próximo. Então, tem uma passagem que eu acho sublime. Ela, né, encontrou o que ela não buscava, né? A fama. Ela nunca buscou isso. Mas não tinha como não espalhar-se para o mundo o trabalho extraordinário que aquela mulher frágil, né? Aparentemente frágil, né, mas que mostrou uma extraordinária fortaleza com a construção de tudo que ela conseguiu na sua existência, e a conseguiu pelo amor. Ela um dia recebeu uma equipe de reportagem da BBC de Londres, e a BBC acompanhou a rotina de Teresa
durante um longo período, né? Então, era o seu trabalho do dia a dia, o que ela fazia, que ela se dedicava. Então, já no final, depois de um período ali acompanhando a sua rotina, o chefe do grupo da BBC que ela estava acompanhou Teresa para despedir-se, né? Era o seu último momento ali com ela, e ela estava exatamente na enfermaria de um leprosário, ali lidando com aqueles homens e mulheres com os corpos fétidos, né? Afetados pela hanseníase. E, obviamente, nós supomos, né? Quem já teve a oportunidade de ir num leprosário, hoje, graças a Deus, né? Esses leprosários têm desaparecimento, porque a hanseníase tem tratamento e tem cura, mas eu mesma tive a oportunidade de visitar em Salvador, quando fazia faculdade por lá, o leprosário lá em Águas Claras. Não sei se ainda existe, né? Por certo, aqueles irmãos que lá estavam, e eles eram muito bem tratados. E Teresa estava ali naquela rotina. Mas, é claro, tratando os ferimentos ali com todo amor e carinho, porque era um amor que a movia. Era essa força, essa ação transformadora que guiava os passos de Teresa. Então, o jornalista, né, quando ela termina e que vem ter com ele, olhando naqueles olhos de azul profundo, disse a ela: irmã, eu não faria o que a senhora faz, nem por $1 milhão. E ela, sustentando o olhar, docemente disse a ele: por $1 milhão, eu não faria o que faço. Eu faço o que faço por amor. É essa compreensão, é esse entrejotar, a internalização desse sentimento profundo. É guiar as suas ações, seus pensamentos, as suas ações. É respirar uma atmosfera do amor. É pensar o amor e agir dentro do amor. Né? Se a árvore, né, representa, aí na proposta do tema, é essa referência para que nós possamos plantar essa árvore, né? O amor é essa árvore que nós plantamos. Nós não podemos deixar de nos referir à parábola, das parábolas, não evidentemente buscando a sua narrativa, porque todos a conhecem bem, mas lembrando dessa parábola, né? Então o semeador saiu a semear. E a grande questão é: que tipo de terreno a semente lançada por esse semeador encontra em cada um de nós? Em que estágio nós estamos? Nós somos capazes de suplantar o sufocamento dessa semente? Nós somos capazes de dar guarida, termos uma terra, um solo fértil para viabilizar que essa semente se desenvolva? Então, que tipo de solo nós somos para que essa semente possa enraizar-se, possa brotar, possa desenvolver-se na verticalidade, na busca do mais alto? Então, onde caiu essa semente? Quem somos nós? Habitualmente, nós temos o hábito de olharmos a vida não a partir da perspectiva da semente que nós lançamos, mas da colheita que nós fazemos. Nós ficamos muito felizes, né, quando colhemos as coisas boas, mas é muito difícil, né, colhermos as coisas ruins. E cada árvore dá o seu fruto de acordo com a sua característica. Nós não podemos colher uvas das figueiras, não colhemos figo das videiras. Então, nós temos que olhar para dentro de nós, para as sementes que nós estamos lançando. Que tipos de semente nós estamos semeando? Porque aí nós saberemos
como será a nossa colheita. Hoje, convido todos vocês, quando se recolherem, naquele momento de reflexão do dia, das nossas ações, olhe o dia, e essa é uma frase do escritor Louis Stevenson, autor de muitos livros que provavelmente vocês já leram, né? A Ilha Perdida, O Médico e o Monstro. Então ele é autor dessa frase. Não analise, não é bem assim, mas a ideia é essa. Não analise o seu dia pela colheita que fez, mas pela semente que lançou. Então, olhemos com carinho as sementes que nós estamos lançando e observemos dentro de cada um de nós o solo que nós somos. Vamos lembrar que, para além de sabermos de cor, de forma clara, todos os capítulos, todos os versículos dos Evangelhos de Jesus, para além de sabermos as lições que estão ali no Evangelho segundo o Espiritismo, que estão presentes no terceiro livro do Livro dos Espíritos, que é desdobrado no Evangelho segundo o Espiritismo, e que Kardec, com muita argúcia, com muita perspicácia, seleciona tão somente os aspectos morais, que unifica, não produz controvérsias, não é? Não tem por que produzir controvérsias os ensinamentos morais. E ele tem a força de unir todos os povos. Então, que nós possamos olhar, não é, essas questões e termos a clareza de que não é o quanto você sabe, mas é fundamental você observar o quanto você é do que você sabe. Qual a solidez dessa árvore? Qual a robustez dessa árvore? Então, que nós possamos plantar as sementes do amor e acendermos, buscando Deus a partir da estruturação desse amor dentro de cada um de nós. Para encerrar, nós lembramos que tem um ensino, né? Eu acredito que seja um ensino, né, hebraico, né? Mas está vinculado às lições oriundas lá da Palestina. Ali naquela região nós temos 2 lagos. O lago, que é o Mar da Galileia, né, chamado de Mar da Galileia, mas é água doce, e o Mar Morto. O Mar da Galileia, ele é importantíssimo porque ele recebe o Rio Jordão. Ele recebe o Rio Jordão lá no norte. A drenagem do Rio Jordão é no sentido do Mar da Galileia. Ele recebe esse rio no norte e redistribui as suas águas no sul. Essas águas, portanto, vão ser captadas em um outro lugar. Ele vai desaguar, né, as águas agora do Jordão, que passou pelo Mar da Galileia, vai ser redistribuída e aí esse rio vai desaguar no Mar Morto. Mas o Mar Morto, que é um lago salgado, vai reter essa água. Não vai ter a amorosidade, a generosidade do Mar da Galileia que a redistribuiu, mas vai ter a centralização, a postura egóica de reter, ao invés de distribuir. O amor é assim, ele não tem que ser retido, ele tem que ser exercitado. Exercitado na família, na comunidade, até que nós tenhamos a possibilidade de amarmos a humanidade inteira. Não como expressão poética, mas o amor que nós construímos nos nossos pensamentos, que transformamos em ações. O grande segredo da vida é sair de si mesmo e dar-se ao próximo. Com amor, com infinito amor, com um incondicional amor. Que é esse sentimento que quanto mais nós distribuímos, mais temos. Então, que nós possamos nos amar
conforme Jesus nos ensinou e João registrou. Então, um último mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que Deus nos ilumine, nos fortaleça e continue nos envolvendo no seu infinito amor. Boa noite e muita paz. Agradecemos a nossa irmã Abigail pelas palavras de exercício de amor em nossas vidas. Foi um presente que acabamos de receber. Gratidão. E que nosso Jesus continue a lhe fortalecer, lhe intuir nesse seu trabalho de amor e caridade, ao trazer reflexões como esta. Finalizando o nosso encontro, oremos. Jesus, querido irmão maior, que nosso Pai enviou e prometeu que nunca nos abandonaria. Dá-nos a fé e a coragem que precisamos para prosseguir na prática do amor. Ampara-nos e que possamos tê-lo como modelo de amor maior, trabalhando nossa reforma íntima, elevando a outros corações sua mensagem de amor e luz, e que assim seja. Amanhã, dia 19 de junho, às 20 horas, em evento online, será nosso último dia da 10ª Jornada Espírita da Escola do Quilo de Itabuna. E teremos como palestrante o irmão expositor espírita Alisson Guedes com o tema Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. São palavras de Jesus. Boa noite a todos e um abraço.